Vamos a mais uma entrevista para você, telespectador, que o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Mariana Hala. Ela é médica ginecologista e nutróloga. Ela nos fala sobre os cuidados com a saúde da mulher na pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa, como vai vocês? Lilia, eu não tô vendo, eu tô sem a tela de vocês. Não consegui compartilhar. Mas a gente vê a senhora bem e está ouvindo também. Eu queria, Então, tá bom. eu queria começar perguntando, cólica menstrual, as tensões e incertezas do período da quarentena pode contribuir para um ciclo de fluxo mais intenso? E cólicas menstruais, o que é recomendado? Sim, pode sim. O que a gente percebe? Primeira coisa que está acontecendo com todas as pessoas que estão em isolamento é o aumento do estresse, né? Então, a gente já sabe que o confinamento é possível de aumentar os níveis de cortisol no nosso organismo, e isso, sem dúvida alguma, vai aumentar a irregularidade menstrual. Então, eu tenho visto muitas mulheres e meninas entrando em contato comigo, dizendo: olha, o meu ciclo não veio, minha menstruação não veio esse mês, ou então realmente houve um aumento do fluxo menstrual, com um sangramento menstrual muito mais aumentado, tá? E isso decorre principalmente pelo aumento da liberação do cortisol e da adrenalina. Então, uma das principais recomendações que a gente fala para todos os pacientes nessa fase é tentar, da melhor forma, fazer o manejo do estresse, né? Que é dessa forma que a gente vai conseguir, pelo menos, diminuir o efeito maléfico do estresse no nosso organismo. Então, a gente tem visto, sim, né? Cólica menstrual muito mais forte. Então, meninas que normalmente ficavam menstruadas há 2, 3 dias e ficam com aquele fluxo aumentado por 5 dias, e cólica menstrual muito mais intensa. Aí o que a gente recomenda, né? A bolsa de água quente, o uso de alguns anti-inflamatórios, né? E mesmo outras terapias, como a meditação, às vezes a acupuntura, se for possível. Então, a gente vai para terapias alternativas para diminuir o efeito maléfico do cortisol, do estresse no nosso organismo. Bom dia, doutora. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian, como vai? Tudo bem. Com certeza, né, doutora? Nessa pandemia, as pessoas muita ansiedade, muito estresse, e cada ser humano e cada gênero não responde de uma maneira. No caso, a mulher, né, ela acaba se descontrolando emocionalmente e com isso descontrola todo o organismo. Com a volta, né, da pandemia, durante essa pandemia, as pessoas dentro de casa, elas conseguem fazer o autoexame. Qual é a dica que a senhora daria para as pessoas que ainda têm medo de procurar um profissional, ainda está com medo de estar gradativamente voltando à vida, para elas se cuidarem dentro de casa? É possível elas se tocarem para poder sentir, ter algum diagnóstico para dar um alerta para procurar um médico? Sim, sem dúvida, Lilian, eu concordo com você. Eu acho assim, a gente ainda não, infelizmente, não tem a vacina, e a nossa vida vai voltar ao normal só a partir do momento que a vacina realmente for aprovada. A gente sabe que tem mais de 150 locais estudando, né, a liberação da vacina, inclusive a Rússia agora com a liberação, mas sem fase 3. Então a gente não tem a comprovação de uma eficácia e segurança dessa vacina. Então, por hora, a gente segue realmente em isolamento. E aí o que eu falo é o seguinte: mesmo as doenças malignas, elas não surgem de um dia para o outro. Então, se você é mulher e você fez os seus exames de imagem, o seu Papa Nicolau, no último ano ou no começo do ano, dificilmente a gente teria uma doença que se alastraria tão rápido nesses últimos 4 meses ou 5 meses. Então, a recomendação é, sem dúvida, a gente continuar fazendo o nosso autoexame das mamas após a nossa menstruação. E quanto aos exames preventivos, por exemplo, o Papa Nicolau, se você tem um exame normal do último ano, dá para a gente ficar tranquila, provavelmente até o aparecimento da vacina. Agora, e aqueles casos das mulheres que têm, por exemplo, um aumento do fluxo extremamente aumentado vaginal? A primeira coisa
coisa é ter certeza de que você não está grávida, porque esse aumento de fluxo pode ser decorrente até de um abortamento. Então, se você não está evitando uma gestação, não está usando um método contraceptivo eficiente, é importante você ficar de olho. Então, baixa um aplicativo, porque às vezes a gente, com essa loucura de pandemia, a gente até esquece quando veio a última menstruação, né, Lilian? Então, o que eu falo é o seguinte: tenha certeza do seu ciclo, qual foi a última menstruação. De repente você percebe que seu ciclo está atrasado lá 40 dias, 45 dias e começa um fluxo intenso. Isso pode ser um abortamento. Aí, nesse caso, você pode até tentar fazer uma assistência remota com o seu médico ginecologista através da telemedicina, mas é importante que, se a cólica não melhorar e se o fluxo for muito intenso, você realmente procure um hospital. E outra coisa que eu tenho percebido muito de queixas de pacientes que me procuraram bastante nessa fase também, foi o aumento das vulvovaginites, que são as coceiras, os corrimentos vaginais. E por que que isso acontece? Isso acontece, primeiro, pelo estresse, né? Então, a gente sabe que realmente o estresse é o grande vilão. A gente faz uma mudança na nossa liberação até dos hormônios como a insulina, que é o hormônio que faz o açúcar entrar nas nossas células, então aumento da resistência insulínica com aumento do cortisol. E aí a gente pode propiciar uma mudança de flora vaginal através da nossa alimentação. Infelizmente, Lilian, 80% de nós mulheres comemos por emoção. Tá? Então, isso é um pouco menos nos homens, a gente sabe que os homens em torno aí de 60%, mas as mulheres realmente existe um aumento da ingesta em até 80% de ingesta de alimentos com predileção para açúcar, para carboidratos e para outros alimentos desse tipo. E isso muda a nossa flora vaginal e a gente faz uma maior proliferação de fungos. E aí que a gente tem tanto mais candidíase. A candidíase é quando a gente tem coceira, a gente tem inchaço da região, ardência. E, infelizmente, nessa época de pandemia, eu presenciei o aumento dessas infecções de uma forma exponencial. A maior parte dos ginecologistas está atendendo online, então, algumas vezes esse tratamento até consegue ser feito através da telemedicina, e nos casos que a gente não conseguir, aí a gente recomenda que a paciente tome todos os cuidados e vá até o pronto-socorro, ou caso contrário, tome todos os cuidados e vá até a clínica do médico. Doutora, eu acho que para controle do fluxo é interessante até, de repente, usar um aplicativo, né? Para que a gente consiga aí saber as datas da menstruação e o controle do fluxo, dos sintomas também. Acho que é legal, né? Isso mesmo. Eu recomendo normalmente, tem alguns que são gratuitos, tem um que eu gosto bastante que chama Clue, é CLUE, é muito fácil de utilizar e ele é gratuito. Tem um outro que chama iPeriod, que é I-period, sem o O no final. Também é um que eu gosto bastante, e tem vários outros, né? A gente tem também o Flow, a gente tem o Glow, a gente tem o calendário menstrual, e isso é muito importante, porque, como eu disse, se você principalmente está usando um método contraceptivo comportamental, é importante saber se você não está realmente grávida, né? Eu até tive 3 ou 4 mulheres que engravidaram durante a pandemia, e que estão fazendo aí o seu pré-natal e tá tudo bem, mas é importante, se você tem esse controle, a chance de você saber se você está grávida ou não é muito maior. Doutor, agora a gente teve a pandemia, né? E a gente tá muito mais agora na moda e em alta a telemedicina. Durante a pandemia, a senhora teve uma procura maior nesses casos onde a mulher ela baixou a imunidade devido ao estresse, ao isolamento social, à ansiedade, ocasionando esses problemas, né, que a senhora acabou de relatar aqui para a gente? E na telemedicina, a senhora consegue resolver os problemas sem o toque, sem olhar? Como é que está funcionando esse sistema dentro da área que a senhora hoje atua? Sim, eu tenho a formação em ginecologia endócrina e também em nutrologia, então eu trabalho muito com emagrecimento e a gente acaba unindo essas vertentes para a gente falar não só da parte ginecológica, mas de um estilo de vida saudável como um todo, né? Então, o que é importante a gente falar?
houve um aumento de estresse com uma mudança da alimentação, principalmente, né? Então, a maior parte das pessoas foram para a cozinha, estão cozinhando mais, mas também houve aquelas formiguinhas, como eu disse, até 80% das mulheres comem por emoção. Então, houve sim um aumento de peso, principalmente. E aí o estresse é ainda maior, né? Porque a gente vê, se a gente já está preocupado, né, com a nossa alimentação, com o estresse, com o trabalho, com os filhos em casa, imagina a gente se ver no momento ganhando peso. Então, com a telemedicina, a gente consegue sim ajudar esse paciente, seja através de um ensinamento. Então, quando a gente vai para a cozinha, a gente faz a nossa própria comida, a gente tem um controle melhor do tamanho das porções, tá? Então a gente consegue fazer porções menores, prestar mais atenção. E aqui a minha dica é: coma em pratos menores, preste atenção no que você está fazendo. Nada de comer durante a reunião, nada de comer durante assistindo televisão, mexendo no celular. Não use dentro da sua cozinha alimentos naturais. Então, procure evitar aquelas coisas prontas, processadas. Gente, alho e cebola são alimentos fantásticos para a nossa imunidade. E ainda dentro da cozinha, além de um prato colorido, eu sempre ensino para o pessoal o prato de Harvard, né? O lifestyle de Harvard ensina para a gente o Health Plate. O que é o Health Plate de Harvard? É a gente pegar um prato, dividir esse prato ao meio. Metade desse prato a gente tem frutas, legumes e verduras. A outra metade a gente divide ao meio também em um quarto, proteínas magras, e aqui eu sempre ensino para os meus pacientes, dá preferência aos peixes, aos cogumelos, frango e muito menos a carne vermelha, porque a carne vermelha ela inflama o nosso organismo. Se a gente já está mais estressada, a chance de uma maior inflamação e a gente ficar mais estressado ainda é ainda pior. Tá? Então, evitar carne vermelha, se possível, deixar a carne vermelha 1 a 2 vezes na semana apenas. E o outro 1/4 desse prato são cereais integrais. Pessoal, não tem que ter medo de arroz e feijão, tá? Arroz e feijão são alimentos brilhantes, a gente tem uma combinação de aminoácidos, de vitaminas do complexo B muito boas. O que eu sugiro só é que você não vá fazer comer arroz, feijão e mais uma batata, por exemplo. Então, escolha os carboidratos com qualidade, né? Deixa a batata inglesa para lá. E se for comer, deixa para comer no final de semana. Eu falo, tem que ter uma jaquinha no final de semana, senão a gente, né, não precisa ser tão xiita. Mas ainda dentro dessa questão da imunidade, dentro da nossa cozinha, o uso dos temperos prontos, do alho e da cebola, como eu disse para vocês, a suplementação de alguns aminoácidos como a glutamina. A glutamina é fantástica e a gente consegue um acesso à glutamina de forma muito fácil. Tá? E a glutamina realmente também ajuda na nossa imunidade. O própolis alcoólico, 20 gotinhas, pingar na água todos os dias. Todas essas recomendações não vão fazer mal a ninguém. Ainda na suplementação, eu disse para vocês da glutamina, a vitamina D. Pessoal, cada hora sai mais estudos. A gente tem mais de 100 mil publicações com esse hormônio, que não é uma vitamina, é um hormônio, que é a vitamina D. Tá? A vitamina D ela é responsável por inúmeras funções no nosso organismo, e entre elas a imunidade. Então, pelo menos 2.000 unidades de vitamina D ao dia, todas as pessoas deveriam estar fazendo essa ingesta, porque até 80% da população tem deficiência da vitamina D. E tentar tomar um solzinho na medida do possível, né? Hoje o tempo não está ajudando muito, mas sempre que a gente puder, são 20 minutos de sol naquele horário das 10 às 14, que é o sol mais forte realmente, com a maior exposição do nosso corpo, não precisa expor a face, tá? E tudo isso a gente consegue uma melhora da nossa imunidade. E comendo melhor, a gente também consegue trabalhar melhor os nossos genes. Olha que dado interessante, 3 meses de dieta saudável, a gente consegue fazer uma modificação em até 501 genes, tá? É um número super importante, e esses genes que vão proteger a nossa imunidade, o nosso corpo e a nossa saúde. A gente tem no nosso organismo os genes que fazem a limpeza dos tumores. Todos os dias a gente fabrica pequenos tumores, são células defeituosas, células tumorais, e quando a gente faz esse cuidado com esses genes a gente consegue fazer a limpeza dessas células tumorais. Tem um efeito scavenger, que é de varredura dessas células doentes. Então, veja a importância de uma alimentação saudável, até diminuindo o risco de câncer.
né? E, infelizmente, quando a gente fala de obesidade, a gente tem mais de 100 milhões de obesos no Brasil, tá? Obesos e sobrepeso. E isso leva a inúmeras doenças. São mais de 229 doenças atribuídas à obesidade, né? Entre elas o câncer e todos os outros tipos de doença, como diabetes, pressão alta, resistência insulínica aumentada. E aqui a gente sabe que são doenças com alto grau de prevenção, apenas através do estilo de vida e da alimentação saudável. Ô, doutora, a senhora estava falando de vitamina D, né? Uma pessoa que ela toma só regularmente, diariamente, os 20 minutinhos que a senhora mesmo relatou agora, dispensa o uso da vitamina D injetável ou não? Ou tem o remédio da vitamina D e o sol são complementares, um complementa o outro? Então, é uma ótima pergunta. Infelizmente, a gente já fez essa dosagem da população e a gente tem números aqui na cidade de São Paulo em torno de 80% de deficiência desse hormônio. Então, apenas o sol a gente não consegue atingir esses níveis adequados. Existem alguns polimorfismos envolvidos com a vitamina D. Então, algumas pessoas elas não conseguem, mesmo recebendo esses minutinhos de sol, fazer a síntese adequada através da pele. Tá? Esses polimorfismos são alterações nos nossos genes que uma pessoa tem diferente da outra. Então, é aquela coisa de uma pessoa que, de repente, toma um café e passa super mal e tem taquicardia. E tem gente que toma café e pode dormir tomando café e não acontece nada. Tá? Essas são as diferenças nos nossos genes, que são os polimorfismos. E aí, nesse caso, essas pessoas precisam sim da suplementação. Como não é todo mundo que consegue fazer essa dosagem, o que eu tenho falado é para a maior parte das pessoas realmente fazerem a suplementação. E aqui um dado super interessante de um trabalho publicado agora do professor Cícero Coimbra, que é brasileiro e é um dos maiores estudiosos de vitamina D. Olha que dados importantes. Ele percebeu que praticamente todas as pessoas que tinham níveis de vitamina D abaixo de 17 no sangue, tá? Que é uma medida que a gente faz através da dosagem sanguínea, essas pessoas foram a óbito, ou seja, tiveram uma pior evolução quando tiveram o Covid. Pessoas com níveis de vitamina D acima de 34 tiveram sintomas leves, mas tiveram sintomas da doença, e pessoas com níveis acima de 60 de vitamina D tiveram sintomas leves. Então, percebe, aquelas com níveis acima de 80 nem perceberam que tiveram a doença. Então, percebam a importância desse hormônio como um cofator para ajudar na nossa imunidade. Existe sim uma ativação dos leucócitos, das nossas células de defesa, e aí a gente pode usar essa vitamina como um grande ajudante aí na nossa proteção contra essa doença, que já matou mais de 100 mil pessoas aqui no Brasil, né? Sim. Doutora, a gente sabe que nesse período da pandemia tem um monte de gente que está preocupado com tudo e está com dificuldade de dormir, né? E aí a gente sabe que alguns alimentos podem contribuir. Outro dia eu estava entrevistando a doutora Graziela Ravassi, que é nutricionista, e ela falou para mim do kiwi à noite, que era legal, que seria bacana. Eu, particularmente, não posso, porque sou alérgica, super alérgica a kiwi. Mas tem outros alimentos que são legais, que a gente poderia ajudar aí nesse processo para ter um sono saudável e bacana? Olha que dado interessante. Eu fui até a farmácia no começo da pandemia, na verdade já tinha um tempo de pandemia, para comprar meu remédio da tireoide. E aí o pessoal já me conhece aqui da farmácia, falaram: oi, doutora Mari, como vai? Como você tá? Eu falei: olha, eu tô bem, graças a Deus, tá tudo certo, né? Eu tava fazendo os meus atendimentos online, estive indo para o consultório para atender as minhas gestantes, mas a maior parte dos meus atendimentos realmente foram através da telemedicina. E aí ela me trouxe esse dado, falou: doutora, existe um remédio que a gente usa para dormir, tá? Que é o Zolpidem, que é uma medicação bastante usada, mas que é uma medicação que aumenta até o risco de morte súbita, então é um remédio controlado. Ela disse que esse remédio estava em falta, tá? Então ela falou: olha, é impressionante que realmente as pessoas... A gente tem dados que 10% da população tem sérios problemas de insônia. E quando a gente fala do sono, a gente sabe que até
1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então, você imagina a importância de uma noite bem dormida de sono. A gente precisa em torno de 7 a 9 horas, para a maior parte das pessoas, esse é o número. Tudo bem que algumas pessoas podem, eu fico bem com 6 horas, com 5 horas, mas, pessoal, existem estudos mostrando que noites abaixo de 5 horas de sono, existe um aumento de peso, tá? Um aumento de até 8 quilos ao longo dos anos para pessoas que dormem 5 horas ou menos. E aí a minha preocupação, quando ela me disse com essa relação do término da medicação da farmácia, que tá vendendo tanto mais remédio, porque as pessoas realmente não estão dormindo. E isso, além de deixar a gente muito mais cansado e improdutivo no outro dia, porque o sono é o momento que a gente faz. Então, vamos supor uma pessoa que passou o dia estudando, ou passou o dia em reuniões, ou estabelecendo novos projetos de uma empresa. O sono é o momento que a gente faz a consolidação daquelas ideias que foram expostas ao nosso cérebro durante o dia. Então, é de extrema importância para a gente gravar tudo aquilo que a gente falou, que a gente estudou, que a gente aprendeu. Além disso, durante o sono, a gente tem a liberação do hormônio da saciedade, que é a leptina. E se a gente não dorme, a gente tem um aumento do hormônio da fome, que é a grelina. Então, vejam vocês que não dormir aumenta a fome. Se a gente já está mais estressada, a gente já está mais cansada, e ainda a gente tem esse desequilíbrio hormonal, isso também será um grande problema na nossa saúde em relação ao peso, né? Então, você vê que vira realmente um círculo vicioso do mal. Uhum. Ainda assim, no sono, a gente tem a produção do GH, que é através do GF1, que é um hormônio que dá bem-estar, que dá uma pele boa, que dá massa magra para a gente. E sem contar que é um hormônio de crescimento, então é super importante, principalmente para aquelas crianças que estão em fase de crescimento. Então vejam a importância do sono, não apenas para o nosso cérebro, mas também para o nosso coração, para os nossos músculos, né? A pessoa que está fazendo um treino em casa, está se cuidando direitinho, fazendo musculação, se ela não dormir, a gente não consegue, infelizmente, fazer aquele músculo crescer. Então, olha o tamanho da importância do sono na nossa vida. E aí, quanto aos alimentos, a gente tem sim ótimos alimentos. Então, por exemplo, a cereja, o abacaxi, a banana são alimentos que conseguem aumentar a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E é um hormônio natural que a gente fabrica, muito melhor do que tomar um remédio de farmácia que induz ao sono. Claro, em alguns casos as pessoas realmente precisam do remédio, mas se a gente puder, através de formas naturais, né, levar essa calma. Então, por exemplo, o chá verde, o chá branco, que a gente tem a tianina, a gente tem a camomila, tudo que a gente conseguir aumentar a nossa produção. O chá de melissa, doutora, o chá de melissa é importante. Importantíssimo, a melissa é linda também, a gente consegue aumentar a nossa produção do triptofano, tá? Que é o famoso 5-HTP. Eu brinco com o pessoal que está de TPM, eu falo, pessoal, 5-HTP debaixo da língua, é o meu sossega-leão, o meu já fica lá em cima da mesa, porque graças a Deus eu tenho um pouco, a minha TPM é só uma bravezinha alguns dias antes de descer minha menstruação, mas se a gente tem uma substância natural, que é um aminoácido, e ainda através de frutas e de alimentos, melhor ainda. Senão a gente pode sim fazer a suplementação através de cápsulas sublinguais, que a gente tem um efeito positivo muito bom. Doutora, a gente queria agradecer a sua ajuda, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, seus esclarecimentos. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Vocês também, se cuidem. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Tenha um bom dia.